Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita União e Fraternidade. É uma alegria muito grande para mim poder participar novamente de uma exposição do Selfie e eu agradeço a todos os dirigentes que generosamente fizeram este convite à minha pessoa. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu convido a todos a se reunirem a mim em pensamento, para juntos agradecermos a Deus, em primeiro lugar, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, e por tudo que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Essa palestra está programada para ir ao ar no dia 3 de outubro, um domingo, não é? E se você estiver assistindo nesta data, então vamos rapidamente lembrar que é o aniversário de Allan Kardec. Então fica aqui a nossa homenagem ao codificador da doutrina, que tanto benefício trouxe à humanidade. Salve Allan Kardec! O tema da nossa palestra de hoje foi retirada do livro Pão Nosso, que é este livro aqui. Ele foi escrito pelo Emmanuel através da psicografia do nosso querido médium Chico Xavier. E a lição escolhida para hoje é a número 44, de título Curas. Emmanuel pegou um trecho do Evangelho de Lucas, especificamente capítulo 10, versículo 9, onde Jesus dizia o seguinte: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Emmanuel, então, começa comentando, não é, que Jesus realmente realizou muitas curas durante o seu ministério público aqui na Terra. E, determinada altura da sua missão aqui junto à humanidade, ele incumbiu alguns discípulos seus de também levar a cura para as pessoas necessitadas. Um pouquinho antes, esse daqui é o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, né? Um capítulo antes, no 9, nós vamos encontrar a seguinte frase: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, Jesus estava preparando os seus apóstolos para seguir na sua missão de levar alívio e consolo àqueles que estavam sofrendo. Porém, Emmanuel comenta que, além das doenças físicas, Jesus também nos convidou a nos curarmos espiritualmente, não é? Porque a mensagem de Jesus, ela é atemporal. Ou seja, ela não tinha importância apenas naqueles dias em que ele viveu pelas regiões da Galiléia e da Palestina por ele andava. É atemporal, vale em todos os tempos. E mais importante do que curar a nossa enfermidade física é curar as nossas chagas espirituais. Chagas que foram abertas ou que são abertas ainda hoje por conta dos nossos desvios de comportamento, por conta da nossa fuga à lei de amor, justiça e caridade, que o Mestre querido nos exemplificou tão bem durante toda a sua vida. Emmanuel diz mais ainda, ele nos pergunta qual que é o motor que nos leva a desejar a cura? Qual o motivo, não é, que nos impele a procurar a cura de uma enfermidade? Obviamente, ninguém quer se sentir indisposto, ninguém quer se sentir doente. Algumas enfermidades, além de indisposições físicas que nos impedem de realizar atividades comuns do dia a dia, elas nos debilitam a tal ponto que nós sofremos. Algumas enfermidades trazem dor para o nosso corpo, não é? Trazem sofrimentos acerbos realmente. E ninguém quer passar por nenhum tipo de sofrimento. Nem sofrimento físico, na forma de dor, nem limitações, não é? Para a nossa movimentação, para trabalharmos, para fazermos o que nós gostaríamos. Então a pergunta de Emmanuel pode parecer meio óbvia, mas não é. Por que a pessoa quer se curar? Ora, a resposta evidente é que ela quer deixar de sofrer, não é? Porque ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas Emmanuel vai mais além. Para que a pessoa quer se curar? Para voltar aos mesmos comportamentos que a levaram a ficar enferma? Olha só que coisa interessante, que reflexão bacana que o Emmanuel nos propõe, não é? Ele se desdobra, esse pensamento do Emmanuel, em várias ramificações. Por exemplo,
uma pessoa que abusa da alimentação, não é? Que come muita gordura, que consome muito álcool, que come pouca fruta, enfim, mais carboidrato do que proteínas, então ela vai causar um desequilíbrio orgânico no seu corpo, não é? Os seus rins vão trabalhar sobrecarregado, o seu fígado vai trabalhar sobrecarregado, o pâncreas vai ter que se forçar a produzir mais insulina, enfim, não é? Existe toda uma desarmonia íntima causada pelo comportamento da pessoa, e isso vai levá-la a uma enfermidade. Não é? Ela pode ter diabetes, ela pode ter hipertensão, ela pode ter enfermidades diversas relacionadas ao seu modo de alimentar-se. E aí a pessoa quer se curar para quê? Para voltar a comer daquele jeito, não é? Poder abusar da alimentação, poder voltar para as bebidas alcoólicas que tanto gosta. Então, esse é um ponto. Nós devemos ver por que nós estamos querendo a cura, né? Existe outro ponto, como eu disse, essa reflexão do Emmanuel tem várias ramificações, não é? Por exemplo, a pessoa que está impossibilitada de caminhar, ela fica acamada, não é? Fica presa a um leito, não tem forças para levantar nem nada. Para que ela quer se curar? De novo, a resposta óbvia é para deixar de sofrer. E aí vem, não é, as consequências. Um jovem, por exemplo, ele pode querer deixar de se curar, deixar de ficar doente, ele pode querer se curar para voltar para a vida que ele tinha antes, de esportes, de balada, de faculdade, de trabalho, enfim, nós temos que ver o que nos motiva a cura. E aí, Emmanuel nos propõe uma reflexão que vai além disso, não é? Esse motivo que nos impulsiona para procurar a cura, ele se restringe apenas à nossa vida física, não é? Ou nós objetivamos a cura para, como espíritos eternos que somos, sermos saudáveis espiritualmente. Olha só que coisa importante, gente, né? Essa palestra, ela, podemos dizer assim, está sendo dirigida especificamente para espíritas. Existem alguns temas que nós podemos escorrer que é para o público em geral. A pessoa não precisa ser espírita para entender. Agora eu proponho o seguinte: você que é espírita, você que está me escutando, o que o espiritismo já te ensinou até hoje? Você que é novo na doutrina ou que já milita há vários anos aí nas hostes do espiritismo? O Espiritismo ensinou que nós somos espíritos eternos, que nós fomos criados por Deus, todos na mesma categoria de simplicidade e falta de conhecimento, não é? Simples e ignorantes, para alcançarmos a perfeição relativa. Relativa por quê? Porque é perfeito mesmo só Deus. Mas nós, a cada nova existência física, através dos nossos próprios esforços, podemos ir melhorando cada vez mais em todas as áreas, não é? Em respeito à intelectualidade e também pelo viés moral da nossa personalidade. Nós podemos crescer moralmente e nos aproximarmos cada vez mais dessa perfeição relativa que nos leva a junto de Deus, não é? Então, você espírita que sabe disso, entende que os mecanismos da reencarnação não são punitivos, mas educativos. Quando alguém vem na Terra e enfrenta situações difíceis sob qualquer aspecto que ela seja, dificuldades profissionais, obstáculos em relacionamentos amorosos, limitações físicas, enfermidades de toda sorte, o espírita sabe que tudo isso faz parte de um planejamento reencarnatório, muitas vezes feito por ele mesmo e até minorado pela espiritualidade amiga, não é? Porque quando nós estamos lá na erraticidade, que é o mundo espiritual, estamos ao lado daqueles espíritos que nos protegem, que nos dão força, que nos amparam, e nós ficamos muito corajosos, não é? Então nós pedimos, nós olhamos para trás, para o nosso passado, e vemos aquele imenso carnê, não é? Como se tivéssemos um monte de prestações para pagar. Hoje em dia, eu não sei, né? As pessoas não têm carnê mais, elas compram parcelada no cartão. Mas na minha época, quando eu casei, por exemplo, eu comprei com carnê. Geladeira, fogão, a gente comprava em N vezes, não é? E todo mês ia no banco lá, destacava uma folhinha do carnê e pagava aquilo. Os nossos débitos passados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos equívocos, o sofrimento que nós causamos para as outras pessoas, eles se constituem uma dívida que nós temos
temos perante a nossa própria consciência em primeiro lugar, e depois perante o nosso próximo a quem prejudicamos. Então, nós temos lá um carnezão para pagar, não é? E aí, a cada encarnação, algumas parcelas deste carnê vão sendo quitadas. E aí, como eu estava falando, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós ficamos muito corajosos, não é? Até empolgados por toda aquela proteção e aquele ambiente bom, não é? Que nos cerca, nós queremos quitar aquele carnê de uma vez só. E aí nós pedimos uma encarnação cheia de obstáculos, cheia de dificuldades. E aí os nossos protetores falam, calma, vai com um pouquinho de menos de sede ao pote, você não vai aguentar tudo isso. E aí eles minoram todo aquele nosso planejamento reencarnatório. Só que o que acontece? Nós encarnamos e nos esquecemos disso. O véu do esquecimento é uma bênção que Deus nos dá, porque imagina só nós renascermos ao lado de quem nós prejudicamos ou de quem nos prejudicou em vidas anteriores e lembrarmos disso. Não vamos conseguir nos relacionar com isenção de ânimos com essa pessoa. Aí o esquecimento então nos propicia receber dentro da mesma família como esposo, marido, como filhos, como irmãos, como mãe, como pai, enfim, não é? Como colegas, como vizinhos, aquelas pessoas que fizeram parte do nosso passado, independente de nós termos sido muito bons ou muito maus para elas e vice-versa, não é? Então, ao mesmo tempo que o esquecimento faz com que nós convivamos bem com todo tipo de gente ao nosso redor, ele também nos impede de recordarmos do que nós pedimos. E aí, o pagamento daquela nossa dívida que nós queríamos, né, com tanto empenho, ele vem através de um sofrimentozinho, através de alguma coisa e tal, e aí a gente acha muita coisa, já acha absurda, e aí a gente fica se lamentando e reclamando, não é? Por quê? Porque a gente se esqueceu que aquilo foi o que pediu. Ou, em outra situação, ele vem realmente pesado. Vem um sofrimento grande, vem uma enfermidade de difícil tratamento, vem um desemprego muito prolongado, vem uma dificuldade financeira que parece que não acaba nunca, não é? E aí a pessoa vai vivendo. E aí, como diz Allan Kardec, não é? Como colocou bem no Evangelho segundo o Espiritismo, existe o bem sofrer e o mal sofrer, não é? Existe a resignação, existe a compreensão de que tudo serve para o nosso bem, enfim, não é? Você espírita sabe de todas essas coisas. E sabendo de tudo isso, quando você se depara com uma enfermidade, então, retomando aqui a lição nossa que é a da cura de Emmanuel, não é? Você deseja a cura, repito, para parar de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. E depois que você ficar bom, depois que você ficar são, não é? Que você recuperar ou plenamente a vida que você tinha antes, ou parcialmente, porque teve alguma sequela, dependendo da doença que você teve, enfim, o que você vai fazer da sua vida? Olha só que coisa interessante Emmanuel escreve aqui. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Ou seja, às vezes nós procuramos a cura e não conseguimos, não é? Mas é sempre útil curar quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção, aquele que deseja se curar, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Emmanuel coloca muito claramente, com esse desfecho que ele dá para o texto, que quando nós estamos cometidos de uma enfermidade muito grave, que nos limita movimentos, que nos afeta os nossos relacionamentos, nós, obtendo a cura, estamos recebendo uma nova oportunidade. É o raiar de um novo dia no caminho redentor. Olha que coisa interessante. É uma responsabilidade que vem ao nosso encontro quando nós obtemos uma cura, não é? Estamos utilizando bem os dons da saúde que Deus nos deu? Nós conseguimos fazer bom uso das nossas faculdades intelectuais, seja elas em que nível estiverem, não é? Nós conseguimos usar bem a nossa mente, desejando o bem do próximo, fazendo orações e vibrando para que haja paz ao nosso redor? Nós somos pacificadores com aquelas pessoas com quem nós nos encontramos, ou nós fomentamos a discussão no âmbito político, no âmbito esportivo, meu time não é esse, é aquele, o meu partido é esse, não é aquele, eu defendo isso e não defendo aquilo, eu sou contra isso e sou a favor daquilo. Como nós nos portamos na nossa vida diária? Nós somos pacificadores como Jesus foi?
como Jesus recomendou que fôssemos. Quando ele despachou os seus discípulos para realizar essas curas, ele falou: quando vocês entrarem em alguma casa, digam que a paz do Senhor esteja convosco. Não é? Nós levamos essa paz para as pessoas. Para que nós queremos ser saudáveis? Para viver só essa vida como se não existisse amanhã? Ou, como espíritas conscientes que somos, pensando no futuro, na nossa vida espiritual, nas nossas próximas encarnações e nossa evolução como criaturas eternas, não é? Saídas das mãos desse Criador de bondade, sabedoria e amor infinitos que é Deus. Vamos refletir sobre isso, vamos pensar com bastante carinho, não é? Nessas palavras de Jesus, na lição que Emmanuel nos trouxe, para que, saindo desta encarnação, aquele nosso carnezão que eu falei, não é? Que quando chegamos aqui tínhamos várias parcelas para pagar, esteja um pouquinho menor, não é? Que nós consigamos avançar, ainda que devagar, mas de forma constante. Agradeço a atenção de todos vocês e agora, antes de encerrar, convido a todos para fazermos algumas vibrações, não é? Em prol do planeta Terra, em prol daqueles países que estão passando por dificuldades de todos os gêneros, em prol dos governantes, para que eles se abram de mente e coração para a influência benéfica dos mentores espirituais, para tomar as melhores decisões em relação à condução dos seus governos, para que essas decisões afetem de forma positiva a população que está sob o comando deles. Vamos pedir pelas casas espíritas, pelos dirigentes, pelos assistidos, vamos pedir pela nossa própria casa, pela nossa família, por nós mesmos, para que tenhamos equilíbrio emocional, saúde física e espiritual. Que Deus nos conceda as suas bênçãos, como tem sempre nos concedido até hoje. Fiquem em paz, até uma próxima vez, se Deus assim permitir. Até!